Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, continuando aí, correção das discursivas aí. Hoje, Física 3. Na aula 18, ondas periódicas, eu separei a primeira aí, na questão da FUVEST. Ela fala assim: a tabela traz o comprimento da onda no espectro de radiação eletromagnética, na faixa de luz visível, associado ao espectro de cores mais frequentemente percebidas pelos olhos humanos. O gráfico representa a intensidade de absorção de luz pelas clorofilas A e B, os tipos mais frequentes nos vegetais terrestres. Então aí eu tenho o comprimento da onda, que vai de 380 a 450 nanômetros, né? Que é a violeta, aí de até 490 azul, até 520 ciano, 570 verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho, tá? E aí tem a intensidade de luz no gráfico agora, né? Aqui, ó. Aqui é a intensidade. E aqui é o comprimento. E aí o primeiro gráfico está mais ou menos assim, ó. Que é o da linha tracejada. Sorry. Não, peraí. E aí tem o outro, que é o da linha cheia. Faz mais ou menos isso, né? Aqui está em torno de 500. Aqui é o 600. E aqui é 700. Só para a gente... Aqui é 400. Só para a gente poder, na hora de resolver, fica mais fácil. Responda as questões seguintes com base nas informações fornecidas na tabela e no gráfico anterior. Em qual experimento, dois vasos com plantas de crescimento rápido e da mesma espécie foram submetidas às seguintes condições? Vaso 1, exposto à luz solar. Vaso 2, exposição à luz verde. A temperatura e a disponibilidade hídrica foram as mesmas para os dois vasos. Depois de algumas semanas, verificou-se que o crescimento das plantas diferiu entre os vasos. Qual é a razão entre essa diferença? Tá? Então aí, qual é a razão? Uma vai crescer mais que a outra. Tá? Qual é a razão de crescimento aí de uma para outra? Por que que uma vai crescer mais do que a outra? Tá? Então, além de física, aqui agora a gente tem que ter suporte de biologia. Tá? Então, ó, no vaso 1, luz solar. Se ele tem luz solar, se ele recebe luz solar, vamos colocar aqui vaso 1. Como ele está recebendo luz solar, o crescimento dele é normal. É o comum, né? Não tem nada demais no crescimento dele. Né? Não, não muda nada. É o crescimento natural dele. É, é verdade, Bia. Nesses não. Todos, tudo tem que ter algum misturado, alguma coisa aí. Então, vaso 1, ele recebe a luz branca, a luz solar,
normalmente, como sempre cresceu aí, como vai crescer na natureza. O vaso 2 ele recebe luz verde, tá? Ele recebe luz verde. Está falando aí no exercício. Ele vai receber luz verde. A luz verde, o comprimento dela é de 520 até 570. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. É de 520 a 570, né? Então ele não recebe clorofila A, que ele está nesse intervalo aqui, ó. Se ele não recebe clorofila A, não, é A, que é a pretinha que eu fiz aí, tá? Ele não vai conseguir ter sua taxa de fotossíntese normal. Então, no vaso 2, que está recebendo a luz verde, ele vai ter um pequeno crescimento, tá? Ele vai ter um pequeno crescimento aí. Ele não, ele não vai receber toda a luz. Na luz solar, ele vai receber, tipo, tem lá, lembrando que a luz branca, a luz solar, é a decomposição das 7 cores do arco-íris. 2, 4, 6, faltam 7 cores. Então, tem as 7 cores aqui. Ela vai receber frequência de todas as cores. O vaso 2 ele só está recebendo luz verde. Então, como a luz verde ela tem esse vão aqui, esse espaço, tá? Então, o crescimento dela é menor. Então, o vaso 1 tem um crescimento maior que o vaso 2, tá? Já que ele não vai receber fotossíntese completa aí. Ele não vai receber toda a luz possível dele. Ele está recebendo só uma faixa, ele vai crescer muito pouco aí. E na B, fala assim: por que as pessoas com visão normal para as cores enxergam como verdes as folhas da maioria das plantas? Né? Por que a gente enxerga o verde? Tá? Por que eu pego a camiseta do Palmeiras e eu enxergo verde? Tá? Porque as plantas refletem apenas a luz verde. Por que as plantas refletem apenas a luz verde? Porque aqui, ó, é a única que está nessa faixa de frequência aqui que elas não estão absorvendo. Tá? Elas não estão absorvendo essa faixa de frequência. Então, elas vão refletir. Todas as outras cores, ó, estão aqui em cima, né? Aqui em cima tá o azul, o amarelo, o vermelho, o ciano. Todas as cores, outras cores estão nessas faixas de frequência aqui. Então elas não estão absorvendo, elas estão absorvendo. Já o verde, que está nessa faixa de frequência aqui, de 520 a 570, elas não absorvem. Já que elas não absorvem, elas refletem. Como elas refletem, a gente consegue enxergar o verde. Tá? Isso acontece com o vermelho. Então, você está vendo alguma coisa vermelha? Ele está absorvendo tudo aquilo e aquela faixa ali de comprimento ele não absorve, ele reflete. O azul, ele absorve tudo, reflete só o azul, só aquela faixa de frequência, só aquela faixa de comprimento, tá? Então aí, por que a gente enxerga as folhas verdes? Porque elas refletem apenas o verde, a luz verde.
Por quê? Porque é a luz que não é absorvida na fotossíntese, tá? Embora misture com biologia, esse exercício aí, ele é relativamente simples de se fazer. Aí a 2. A figura a seguir mostra um par de fibras ópticas A e B, dispostas paralelamente e de mesmo comprimento. Um pulso de luz é disparado de uma das suas extremidades das fibras. A luz se propaga da parte pela fibra A, levando um tempo TA para percorrer a fibra A, e parte pela fibra B, levando um tempo B para percorrer a fibra B. Os índices de refração dos materiais na fibra A e B são respectivamente 1,8 e 1,5. Calcule o atraso percentual da luz que vem pela fibra A em relação à que vem pela fibra B. Ou seja, determine a quantidade ΔA sobre ΔTB menos 1 vezes 100%. Ele quer a porcentagem. Então, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. O índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade de propagação no meio. Logo, a velocidade da luz sobre o índice de refração, né? Eu passar isso aqui para lá, ó, para cá, uma regrinha de 3 aqui, eu vou determinar a velocidade. Né? Ficaria assim, a velocidade é igual a C sobre N. Eu acho a velocidade. Então, eu vou substituir essa velocidade aqui, ó, por isso aqui. É o espaço dividido pelo tempo. O tempo, ΔT, o tempo gasto por ele é o índice de refração vezes o espaço dividido pela velocidade da luz. Logo, ele quer a variação do tempo A menos 1 sobre a variação do tempo B vezes 100, a variação do tempo, posso substituir por isso aqui, ó. Então, substituindo NA vezes ΔS sobre S, sobre C, que é a velocidade da luz, dividido pelo índice de refração B, vezes o espaço percorrido por ela, dividido por C. Menos 1 vezes 100%. Posso cortar esse C com esse C. Esse 1 ΔS com esse ΔS. Sobra para mim o índice de refração A sobre o índice de refração B, menos 1 vezes 100%. 1,8 dividido por 1,5, menos 1 vezes 100%. Aí eu tenho 1,8 dividido por 1,5 dá 1,2. Menos 1, 0,2. Vezes 100, 20%. Então, eu vou ter aí uma taxa aí de 20% de diferença da velocidade.
Né? Então, a velocidade será 20% maior. Né? Aí, da aula 20, eu separei esse da U1, da Universidade Federal do Rio. Ah. A figura 1 retrata em um dado instante uma corda em qual se propaga em sentido oposto dois pulsos transversais, de mesma forma, um invertido em relação ao outro. Na figura 2, mostra a mesma corda no instante em que a superposição dos pulsos faz com que a corda esteja horizontal. Estão marcados dois pontos, A e B. Então, o que ele fez aí? Tem dois pulsos, um indo para lá e um vindo para cá. Eles estão invertidos aí, né? Um está para cima, outro está para baixo. Então, o que acontece? A gente já sabe disso. Quando houver a superposição de um ao outro aqui, né? Ele vai ter uma interferência destrutiva, né? Destrutiva. O que acontece? Acontece isso aqui. Seria, se as ondas não tivessem interferência, ia ficar assim, uma para cima e para baixo. Aí ele marcou ponto A aqui e ponto B aqui. Então, tendo em conta o eixo transversal orientado representado na figura, cujo sentido positivo é o de baixo para cima, verifique que as velocidades escalares dos pontos A e B são positivas, negativas ou nula. Justifique sua resposta. Tá? Então, o que está acontecendo? Tem a interferência nessa onda aí, né? E aí eu vou querer a velocidade nesses pontos. Então, ó, torto aqui. Então tem a onda aqui. E aí, ó. Nossa, muito torto. Então aqui tava essa que estava indo para lá, que está na parte de cima, e a de baixo. Vou até mudar de cor aqui. Não, vermelho não, vermelho já tá. E aí, ó, seria essa interferência aqui, aonde o A estaria aqui e o B estaria aqui em cima. Então o A está descendo e o B está subindo. Se ele fala que é de baixo para cima, tá? Então, quem tiver aqui em cima é positivo, quem tiver aqui embaixo é negativo. Então, o A tem uma velocidade negativa e o B uma velocidade positiva. Tá? Justamente pela onda que ele vai se formando aí. Tá? Ela estava vindo para cá, ó. Essa aqui estava vindo. Então ela veio, ela continuou. Então o B aqui, ó, tá na parte de cima. Lembra que onda vai interferir. Onda não vai interferir em onda. Se ela estava para cima, ela continua para cima aí. Ela continua o sentido de propagação dela normal.
tá? E essa aqui estava para baixo, né? Estava para baixo, ela continua para baixo. Então a parte de baixo é negativa. Tá? Só isso aí. Aí da aula 21, ondas estacionárias e ondas em cordas vibrantes, eu separei a dois. As duas são da Unicamp aí, né? Então eu separei a dois. Que fala assim: o ruído sonoro nas proximidades de rodovias resulta predominantemente da compreensão do ar pelos pneus dos veículos que trafegam em altas velocidades. O uso de asfalto emborrachado pode reduzir significativamente esse ruído. O gráfico a seguir mostra duas curvas de intensidade do ruído sonoro em função de frequências, uma para o asfalto comum e outra para o asfalto emborrachado. Então aí tem um gráfico aí mais ou menos assim, ó. E outro mais ou menos assim, né? As intensidades da figura foram obtidas a uma distância de 10 metros da rodovia. Considere que a intensidade do ruído sonoro é dada por intensidade é igual a P sobre 4 πr ao quadrado, onde P é a potência de emissão do ruído. Calcule P na frequência de 1000 Hz para o caso do asfalto emborrachado. Então, no asfalto emborrachado aí, tá? O que vai acontecer? Eu tenho aí no gráfico, né? Ele já me deu até no gráfico, no exercício, ele já até me deu a intensidade. Intensidade é igual a P sobre 4 πr ao quadrado. Então, para o asfalto emborrachado na frequência aí de 1000 Hz, a intensidade sonora seria quanto? Então, como eu quero o P, vai ficar P é igual a I vezes 4 πr ao quadrado. Tá? Então, para uma potência de 1000 Hz, aí eu tenho que olhar lá no gráfico. Tá? Uma potência de 1000 Hz, a intensidade é 3 vezes 10 a menos 6. Então, o P aí, 3 vezes 10 a menos 6, vezes 4, vezes π, vezes o raio. O raio vai ser a distância que eles mediram aí essa intensidade, que é 10 metros, 10 ao quadrado. Então, P é igual 3 vezes 4, 12. Então fica 12 π vezes 10 a menos 4. Potência de mesma base, copia a base e somos os expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, potência 1,2 π vezes 10 a menos 3. Bom, esse número tem que ser menor que 10, tá? Então, essa aí seria a frequência. Professor, você vai substituir o π por 3, por 3,14, por 3,1? O enunciado ele não fala, tá? Se o enunciado não fala, preferencialmente substituía por 3,14. Você faria aqui
3,14 vezes 1,2, tá? E vai dar aproximadamente aqui 3,8. Tá? Então seria aproximadamente 3,8. Se o exercício falar, você substitui por 3, por 3,1. Tá? Se ele não falar, pode substituir por 3,14. Sendo de alternativa, quando é de alternativa, muitas vezes ele deixa lá o resultado que nem eu coloquei aqui, ó. 1,2 π. Tá? Então prestem atenção, porque às vezes você acaba fazendo coisas que não são necessárias. E a B aí, ele fala assim, uma possível explicação para a origem do pico em torno de 1000 Hz é que as ranhuras longitudinais dos pneus em contato com o solo funcionam como tubos sonoros abertos nas extremidades. O modelo fundamentado à vibração em um tubo aberto ocorre quando o comprimento da onda é igual ao dobro do comprimento do tubo. Considere que a frequência fundamentada à vibração seja de 1000 Hz. Qual deve ser o comprimento do tubo? A velocidade de propagação do som no ar de 340 metros por segundo. Tá? Então eu tenho velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Como eu quero o comprimento, velocidade dividido pela frequência. 340. Aí ele fala que é 1000, 0,34 metros. Então o comprimento da onda tem que ser 0,34 metros. Qual é o comprimento do tubo? No exercício aí, no item B, ele fala que o comprimento tem que ser da onda tem que ser o dobro do tubo. Ou seja, se a onda tem 34, o tubo tem que ter metade. 34 dividido por 2, 17. Ou seja, o tubo tem que ter 0,17 metros. Ok? E da aula 22 aí, eu peguei essa da FUVEST, interferência de ondas bidimensionais e tridimensionais. Então, assim, em uma cuba de ondas contendo água e uma haste que vibra com frequência de 5 Hz paralelamente à superfície da água e à lateral esquerda da cuba, a haste produz ondas planas em que se propagam para a direita, como ilustra a figura. Na cuba, em x igual a zero, há um anteparo rígido, paralelo às frentes da onda, com duas pequenas fendas, cujos centros são mais ou menos b sobre 2. O lado direito da figura mostra o resultado da interferência das ondas que se propagam a partir das fendas. Né? Então, tá vendo? Ela estava vindo em linha reta. Aí aqui tem... Na parede tem um furo aqui e outro furo aqui. Aí quando ela passou pelo furinho, ela já começou a se propagar diferente. Tá? Determine o comprimento da onda plana. Tá? Então eu preciso primeiro calcular o comprimento dessa onda plana. Então, olhando aí, né? Olhando aí que eu vou ter a distância entre duas cristas ou dois vales, né? Que aí na própria reguinha que tem lá aqui em cima, e você vê que a distância entre duas cristas aqui, vamos chamar isso aqui, ó, que é a crista da onda. Você olhar aqui, tem dois tracinhos, tá? Tem dois tracinhos aí, né? Na reguinha que tem em cima do gráfico. Então, aí na A, o comprimento dela
2 centímetros. Que a reguinha lá em cima está em centímetros, então tem 2 centímetros. O próprio gráfico aí já, o desenho já mostra para mim isso aí. Na B. Aí na B, a coordenada y1 para y maior que zero do primeiro mínimo de interferência na parede do lado direito da cuba. Calcule o valor da distância B entre os centros das fendas, considerando a posição do primeiro mínimo para ser aproximado por y1. D vezes comprimento, D vezes lambda, sobre 2B. Em que D é a distância entre as fendas e o lado direito da cuba. Tá? Então, na parede do lado direito aí da cuba, né, a gente pode ver aí que ele tá o Y1, que é a interferência aí, tá? Ele tá, tipo, seria isso aqui, ó. Tem uma linha aqui no meio, ó. Seria essa distância aqui, ó. Nessa interferência aqui. Então, dá aproximadamente, galera, 7,5 aí, tá? Ele bate bem na metadinha aí. Então, dá aproximadamente 7,5. Então, o Y1 aí, aproximadamente 7,5. Vou colocar mais ou menos aqui, tá? Então, pela equação que ele deu aí, y, distância sobre o comprimento, 2b. Então, o comprimento é 7,5. 30, que é a distância total lá, da onde ela atravessa daqui, ó, até ela chegar aqui, tem 30 centímetros. 30 vezes 2, que é o comprimento da onda, que a gente acabou de achar aqui no item A, 2B. Uma regrinha de 3 aqui, eu vou ter 15B é igual a 60, B é igual a 60 dividido por 15. B igual a 4. Então, a distância do B aí é de 4 centímetros. A distância dele do B aí é 4 centímetros. Aí a C fala assim, a frequência de vibração da haste para que o primeiro mínimo de interferência da parede do lado direito da cuba seja da coordenada de 15, considerando que a velocidade da onda não depende da frequência. Então, agora o meu y, mesma função que ele deu para me calcular, vou usar agora. Só que ao invés de 7,5, agora vai ser 15. Vezes o comprimento, 2 vezes 4, que é o dobro. Uma regrinha de 3 aqui, 15 vezes, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 15, 30, 60, 90, 120. Então vai ficar 30y é igual a 120. Y é igual a 120 dividido por 30. Comprimento é igual a 4 centímetros. Como a velocidade é o comprimento vezes a frequência, e eu tenho 4F é igual a 2 vezes 5, que o comprimento é 4 vezes maior. F é igual a 10 dividido por 4. Frequência é igual a 2,5 Hz. Beleza? É isso aí, galera. Não esqueçam de colocar em ordem na plataforma SAS. Mais uma vez, tem gente que está deixando tudo em branco lá.